Boa noite a todos e a todas. Olha que bacana, estamos começando aqui a nossa série de lives para o Esquenta. A gente está chamando de Esquenta, tá? Do Fórum Global Learning, que vai acontecer no dia 1º de outubro. Uma super, iniciativa da BRH Brasil, que visa reunir grandes pensadores, gente da atualidade, para a gente poder falar desse novo reset, né? Como é que a gente reseta, dá um boot na estratégia e faz com que as coisas de fato se acomodem num mundo em constante transformação. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Manciola e tenho uma honra, de estar mediando essas lives com grandes nomes. A gente vai começar hoje com o Marco Ornelas. Eu vi que ele já chegou aqui, eu já vou convidar ele para participar. E para me apresentar rapidamente, parceira voluntária da BRH Brasil, apaixonada por esse movimento na área de recursos humanos, eu sou a Carol Manciola e vou estar com vocês não só durante as lives, mas também nesse evento que tem tudo para ser um grande encontro de mentes pensadoras sobre o que fazer e o que continuar fazendo, o que deixar de fazer nesse momento de grandes mudanças. Lembrando que o mundo muda desde que o mundo é mundo, né? A mudança não é uma novidade, a questão é como que a gente se adapta a mudanças cada vez mais velozes e que exigem cada vez mais de nós enquanto seres humanos. Então, para você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Pega esse aviãozinho aqui, compartilha com outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse tema. Deixa eu colar aqui, o título dessa live para quem chegar poder... Cadê? Deixa eu fixar. Fixei no comentário, porque assim quem chegar vai ser um cara que está aí provocando a gente a essa disrupção. E o meu bate-papo aqui vai ser com ele. Vamos ver, ele está conectando. Olá, Ornella, seja bem-vindo. Olá, Carol, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super Ah, bem, tá ótimo. perfeito, beleza. Estamos Agora, aqui. para começar de uma forma bem descontraída, todas as comunicações que eu recebi sua, você estava sem barba. Queria saber se a É barba é o verdade. novo normal, se é algo da pandemia ou se é um novo look mesmo. Na verdade, é um look que eu coloquei, acho que foi janeiro de 2019. Eu aproveitei as férias do ano, fui viajar e falei, eu vou voltar com um novo look. Um novo look. Ficou super bem, tá? Era só uma brincadeira pra gente Obrigado, obrigado, descontrair e deixar o ambiente mais leve, tá obrigado. bom? É verdade, é Primeiro, verdade. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra a gente receber você aqui. Os temas que você traz, tanto nos seus 2 livros quanto nas consultorias que você faz aí, Brasil afora, sem dúvida, eles provocam a gente. E eu queria, na verdade, começar pedindo para que você se apresentasse, contando um pouquinho de como foi esse despir aí de 25 anos de carreira, para protagonizar de uma forma diferente. Conta pra gente como que foi esse movimento, Ornelas. Ai, Carol, é uma longa história, mas eu te diria que a carreira de consultoria, de consultor, já vão para 28 anos da minha empresa, né? Eu, antes disso, passei por uma outra consultoria, mas efetivamente eu consideraria esses 28 anos. Esses 28 anos, eu também, junto com processos de consultoria, eu desenvolvi processos de desenvolvimento de profissionais de RH. Ela nasceu junto com a consultoria, nasceu a vontade de a gente trazer repertório e ampliar a visão de recursos humanos. Então eu me considero, modéstia à parte, um estudioso na área de recursos humanos, na formação de profissionais de RH. Eu desenvolvi um programa que nasceu, há 28 anos atrás, que ainda hoje a gente faz, que é a formação de profissionais de RH. Hoje a gente chama de profissionais em design organizacional, design organizacional. Lá atrás a gente chamava de consultores internos, depois de BP, enfim. E eu acho que desde lá, Carol, a gente sempre teve um olhar diferenciado. Eu sinceramente te digo isso. Então, eu penso que recursos humanos já precisava se despir mesmo e desse conceito de RH transacional, e precisaríamos incorporar cada vez mais um RH mais DO, mais desenvolvimento organizacional, mais olhar, enfim, o ecossistema dos nossos negócios na sociedade, na economia, enfim, né?
E assim, às vezes eu até me digo, eu me identifico, eu sou meio um outsider, né? Assim, eu ando pelas periferias, pelas bordas, e acho que fico muito confortável, porque tenho certeza que os 2 livros que acabei produzindo, em função de todos esses estudos, eles provocaram reflexões em muita gente. Eu venho construindo um novo jeito da gente pensar recursos humanos, né? Acho que tanto do primeiro, quando eu criei esse posicionamento do RH como um designer organizacional, tanto esse que eu publiquei agora recente, né, saiu no meio da pandemia, que é uma nova desordem organizacional. Né? É um pouco isso. Perfeito. Bom conhecer um pouco mais a história, até porque todo mundo está chegando aqui. Eu não sei se todo mundo conhece Ornelas, todo mundo conhece a Carol Manciola. Eu vou falar uma curiosidade. Você usou uma palavra que eu gosto, que eu tenho. Gosto não, né? Uma palavra que eu sempre gosto de fazer uma reflexão sobre ela, que é sobre o transacional, né? Minha área de especialidade é vendas, eu sou apaixonado pelo mundo das vendas. E eu sempre falo que o grande desafio da área de vendas hoje é deixar de ser transacional. Porque no fundo, tudo aquilo que é transacional vai migrar para o digital. E quando Perfeito, migra para o correto. digital, a gente deixa de ser necessário. Então, sem dúvida, Verdade. né? Todas as áreas estão num processo de transformação, de evolução. Acho que o ser humano vive nessa busca constante. E você sair de uma postura transacional para uma postura consultiva. E mais, né? Para uma postura estratégica, para uma postura empreendedora, sem dúvida é um desafio de qualquer área e também para o RH. Mas antes da gente mergulhar na sua desordem, tá? Na nossa desordem aqui, eu queria. Quase todo mundo que trabalha com recursos humanos é apaixonado. A gente entra por paixão, né? E se mantém, talvez, por esse desejo de mudança constante. Então, quando você faz essa avaliação, né, do que te motivou a trabalhar com a área de recursos humanos e o que te mantém nessa luta pela promoção dessa transformação e dessa evolução, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o que te inspira, Ornelas? Eu acho que me inspira a construção de um mundo melhor, né? Eu sempre coloquei isso, quem me conhece sabe. Talvez as minhas grandes escolas, meus grandes mestres foram as minhas 3 filhas, né? E eu vou te dizer que hoje são os meus 2 netos. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Vitor, que é o mais novo, né, tem 3 anos, vai fazer 4 agora no mês que vem, em outubro. Inclusive, ele foi diagnosticado com espectro autista. Eu fico me perguntando, Marco, que mundo que você quer deixar para o Vitor viver? Né? Um dos textos que mexeu muito comigo, agora recente, de 2018, é um estudo da Singularity University falando dos próximos 20 anos, de 2018, que os próximos 20 anos nós teríamos um mundo irreconhecível. Né? E até foi muito interessante que quando eu tive acesso a esse texto, ainda em 2018, o Vitor tinha 1 ano, né? Eu fiquei imaginando o Vitor ao longo da evolução que a Singularity colocava. Né? Então, em 2038, daqui a pouco mais de, quase perto de 20 anos, ele vai ter, então, isso, 20, 21 anos de idade. E também fiquei me perguntando, ele por ser da geração alfa, ele vai viver 110 tranquilamente, alguns autores falam em 116. Vamos arredondar por 100, Carol. Se ele em 20 anos, com 20 anos, ele vai encontrar um mundo irreconhecível, eu fico imaginando se ele viver mais 80 para completar os 100, que mundo é esse que ele vai viver, né? Então, assim, eu estou tomando o Vitor como uma referência, o Kaique que tem 9, que é o outro que eu também estou discutindo o futuro dele. Eu acho assim, que geração nós queremos deixar esse mundo, né? Que geração, que sociedade a gente quer no futuro e que organizações nós queremos, né? De Perfeito. fato, a gente vive numa sociedade, assim, me perdoe aqui a crueldade ou a assertividade, a gente vive numa sociedade desumana, né? Objetivamente desumana, né? Ela, aqui, por exemplo, a nossa cultura, né? Assim, somos machistas, somos homofóbicos, enfim, não lidamos com a diversidade, a gente não sabe lidar com o refugiado, a gente não sabe lidar com o autista, né? A gente não sabe lidar com os trans, né? Eu estou produzindo uma série para discutir diversidade
e autistas e trans não entram dentro das nossas organizações. Eu falei, que sociedade é essa inclusiva, né? Que organizações são essas que a gente quer para o futuro? Então, eu acho que isso me inspira, sabe? Isso me inspira. Eu sou muito otimista, eu acredito que a gente vai construir coisas melhores, mas isso me inspira, né? De provocar mudança nas organizações. Sensacional. Você sabe que você falou dos seus netos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 2 anos. E um dia meu esposo perguntou para mim, né? Que mundo é esse que a gente vai deixar para os nossos filhos? E eu tinha visto um negócio na internet que eu achei brilhante, que dizia assim, olha, eu estou mais preocupado com os filhos que eu vou deixar para esse mundo. Então, quando a gente pensa na área de recursos humanos e pensamos nas organizações, a organização nada mais é do que pessoas reunidas em prol de uma missão comum, com altíssimo nível de interdependência. Então, como que a gente pensa no mundo hoje, onde as paredes foram derrubadas, e a gente percebeu que mesmo sem escritórios, né, que mesmo com toda essa transformação, as organizações continuam existindo por essa conexão de mentes. Como que a gente vai deixar profissionais mais preparados para um mundo que a gente não tem ideia de como vai ser? Por mais que a gente pense em tendências, etc e tal. E aí eu vi, né, a gente conversou um bocado antes de fazer essa live, e você traz muito essa questão da desordem, né? E aí eu fiz até uma pergunta aqui do tipo, o caos é o novo normal? O caos faz parte do novo normal. Eu não acho que ele mas ele faz parte. A complexidade e o caos estão presentes na nossa vida, sempre tiveram, né? Talvez não na quantidade que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala de complexidade, a gente está falando de muitas conexões, né? Muitas interligações, né? Complexo tem a ver com rede, com tecido, né? Com fios, né? Esse emaranhado. Então, eu tenho um grande professor, meu mestre, que é Humberto Mariotti, de complexidade, e ele diz assim, a gente não foi até a complexidade veio até a gente. Eu acho que essa é uma metáfora, uma frase muito legal. Então, assim, a complexidade sempre esteve presente, só que a gente não foi até ela. Ela veio, bateu na porta, entrou, arrombou, e hoje está dentro das nossas vidas, quer a gente queira, quer não. Acabei de ler agora um post de um amigo que mora em Salvador, dizendo que a livraria Siciliano está encerrando as atividades em Salvador, as lojas, fechando as lojas. A Siciliana é mais antiga, é a Saraiva. Desculpe, a Saraiva. É verdade, a Saraiva. É verdade, foi um lapso aqui. Então a gente está vendo um mundo que está colocando tudo de ponta cabeça, né? Não só do ponto de vista de modelo de negócio, mas também do ponto de vista de valores, do ponto de vista de sustentabilidade, de necessidade de a gente olhar o entorno, o planeta, enfim. Então tudo isso está absolutamente mudando, né? A gente vive, então, uma desordem. Só que eu acho que lá atrás, com medo de encarar essa desordem e de viver a complexidade, o que a gente fez? Principalmente dentro da organização. A gente criou sistemas muito robustos e sistemas muito ordenados, né? Então a gente foi botando ordem, fomos criando arquiteturas de hierarquias, fomos criando níveis, fomos criando protocolos, processos, a gente foi se desumanizando e foi principalmente se afastando da complexidade. Quer dizer, quando a complexidade batia na nossa porta por um fato econômico que mudou, uma tempestade, que são fatos da nossa natureza complexa, a gente não sabia como lidar, né? Vire agora, né? A gente não soube muito bem como lidar diante dessa pandemia. E não foi só nós, Brasil, né? Foram todos os países, estamos aprendendo. Ninguém sabia mesmo como lidar, tá? Não estou dizendo que alguém tinha a solução, não. Viver a complexidade é viver esse dia, é viver. Não é planejar, mas é viver, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Ninguém sabe como vai ser 2021, né? Hoje mesmo as bolsas caíram porque há uma tendência de que a Europa esteja vivendo um segundo movimento da pandemia. Então as bolsas, é isso, e as bolsas vão subir, as bolsas vão cair, e a gente então vive uma volatilidade, né, presente, que está escrito lá
naquela sigla VUCA, né? Assim, então, ambiguidade, volatilidade, incerteza, complexidade, acho que sempre fizeram parte da vida, né? Minha avó tinha uma complexidade no mundo dela, mas provavelmente uma complexidade muito menor do que a gente vive hoje. Daqui para frente, Carol, a tendência é cada vez aumentar mais, tanto a complexidade como o caos, né? Porque são duas coisas que andam juntas, né? Eu Eu acho acho que sim. Acho que sim, nós vamos viver muitas desordens, agora talvez em intervalos de tempo menores, né? acho que a velocidade com que as coisas estão se transformando é que está ficando, né, descontrolado, porque eu lembro que quando eu estudava, né, quando eu era estudante secundarista, né, porque estudar a gente não para mais nunca, eu sempre ouvia aquela frase, né, hora de brincar, hora de estudar, hora de estudar, hora de trabalhar, hora de trabalhar. Sua vida, ela era planejada pelos seus pais de forma linear. No meu caso, mulher, né, você vai terminar a escola, talvez você entre numa faculdade, mas você vai encontrar um bom marido, você vai casar, vai ter 2 filhos, um casal de preferência, né? E aí meu pai falava assim: você é muito inteligente, filha, você tem que estudar para um concurso público. E eu decidi empreender aos 18 anos. Então imagina o caos que eu criei na cabeça, né, do meu pai, que tinha já um plano desde o dia que eu nasci até o dia que eu fosse morrer. E aí quando você traz essas questões todas de diversidade, de tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho que tudo que a gente está tendo de possibilidade, tudo que a tecnologia, inclusive, está nos possibilitando, fez com que a gente tivesse os olhos mais abertos, ou que as coisas ficassem mais Verdade. escancaradas. Então, É aquilo que verdade. antes a gente conseguia colocar embaixo do tapete e conviver com, está gritando. Então, né, se você Olha, faz um evento e você não coloca uma pessoa negra, aquilo grita aos olhos quando você olha para as imagens que estão naquele post. é, Né? O Magazine Luiza esse final de semana, que foi top trends em todas as redes sociais por conta do programa de trainee. E aí você fomenta discussões que antigamente elas nem entravam na pauta, porque era o que está dado, era o que alguém decidiu e era o que a gente precisava aceitar. E aí eu é queria verdade. entender de você o seguinte: como que você enxerga, né, a ampliação de consciência, esse novo olhar da área de recursos humanos? O que está saltando aos olhos É. e que talvez ainda nem tenha sido percebido? Carol, você falou tudo. Essa frase eu quero inclusive repetir. Ampliação de consciência. Eu fiz um mestrado nos anos de 2013 e 2014 no Chile com Humberto Maturana, um mestre fantástico. Eu acho que eu trouxe muitas coisas de lá, inclusive do contato e da convivência com ele. Mas uma delas, que inclusive eu usei como base da pesquisa que fiz para o mestrado e que eu coloquei no primeiro livro, foi um conceito de transição de eras. Né? Mais do que uma era de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de De era. eras, perfeito. E segundo o Maturana, ele diz que nós estamos saindo de uma era que ele chama de pós-moderna para uma era que ele denominou pós-pós-moderna. Outros autores falam de hipermodernidade, modernidade líquida, enfim. Meta-iluminismo, né? Tem um monte Isso, de... isso. Mas assim, o principal conceito dessa fase, dessa era, é tornar consciente do que eu faço porque faço. Então, a gente tem mesmo, a gente está vivendo, não é um movimento geracional só, ele é um movimento planetário mesmo, né, de humanidade. Está nascendo mesmo uma nova humanidade, gente, é importante isso. Às vezes a gente não compreende esse movimento de colaboração, esse movimento de consciência, esse movimento de exigir mais transparência. É o movimento mesmo dessa nova era. Uma era em que a gente está começando a discutir por que eu faço o que faço? Será que eu preciso disso? Então, essa consciência, ela traz mesmo, vamos dizer, a evidência de todos esses fatos. Né? Então, quando a gente percebe esse movimento, por exemplo, racial, né, vamos dizer, mais ampliado agora nos últimos meses, é um pouco isso. Por que isso? Né? Faz sentido isso? Eu recebi agora, uns 3, 4 dias, um estudo que eu fiquei chocado com a diferença de valores de remuneração de um médico branco, de um médico negro, de uma médica branca e de uma médica negra. Gente, que racionalidade é essa? Então, quando eu te digo assim, nós nos afastamos da humanidade, né? Nós não somos humanos, né? É um mundo muito desumano. Foi Quem isso que aqui que você pode escreveu, né? imaginar? Isso, exatamente. Como é que você pode imaginar
que a gente tem essas desigualdades, chega a ser 160% a diferença entre esses valores, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhuma diferença, né? Não faz sentido. Quando você encontra isso, então assim, é natural que esse movimento ganhe impulso, né? Então nós estamos numa semana, inclusive, semana passada, melhor dizendo, né? Estamos iniciando uma outra, mas na semana passada nasce um movimento global, que é o Imperative 21, maravilhoso, que é isso? Precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa urgente, agora, né? Perfeito. É agora, fundamental, né? A questão, acho que assim, tem até uma pergunta aqui, ó, deixa eu pegar ela. Aqui, ó, vou fazer uma pergunta, tá? Entre aspas, básica, mas que eu acho que a gente pode começar essa discussão, né? Como que o RH, ele pode se tornar estratégico e fazer parte dessa construção de um mundo melhor a partir das organizações? Então, assim, a gente fala de RH estratégico há muito tempo, né? Há muito. Eu falo, gente, mas essa discussão de RH estratégico já não deu, não, né? Mas a gente fala muito da questão do... E eu trago muito essa questão, né? De que para você ser estratégico... Peraí, como é que eu tiro isso aqui agora, gente? Porque eu coloquei, mas não sei tirar, tá? Daqui a pouco eu acho que tem um xizinho aqui, mas daqui a pouco eu tiro ele. Então, assim, para a gente ser estratégico, sem dúvida, a gente precisa ter estratégia, ser aliado de algum tipo de estratégia. Mas, assim, de uma forma mais pragmática, né? Pensando nos desafios que a gente tem hoje, de sair de um mundo, né, de comando e controle, né? Eu vi agora com essa pandemia, eu trabalho com educação, o pessoal discutindo, mas como é que eu vou mandar um vídeo pelo WhatsApp? Como é que eu vou saber quem assistiu, quem não assistiu o treinamento, né? Eu falei, gente, mas o negócio é controlar quem assistiu ou fazer com que as pessoas aprendam e mudem seus comportamentos. Eu queria que você pudesse falar aqui, Ornelas, vou tentar de novo tirar esse negócio, deixa eu botar aqui outro para ver se sai, tá? Vou ficar tentando aqui. Daqui a pouco eu consigo, tá, gente? Em algum Tranquilo. momento. Aí só levanta um pouquinho mais o rosto, assim, ó, até eu conseguir tirar para você aparecer aqui para mim. Mas como que a gente pode pensar em questões práticas e pragmáticas de como que o RH, de fato, precisa atuar para ser estratégico e conseguir construir pessoas melhores, organizações melhores e impactar para um mundo melhor? Eu me cansa um pouquinho essa conversa, né? Eu acho que te cansa, também me cansa, né? Eu costumo dizer que profissionais de RH são os únicos que vão para os happy hours no final das sextas-feiras e ficam lá dentro do bar bebendo e refletindo ou fazendo mimimi, somos, não somos estratégicos. Eu acho que sobre certos aspectos, e aqui não é uma frase de consultor, não, somos estratégicos, né? E se não somos estratégicos, então entrega isso para uma atividade digital, né? Porque se de alguma forma você não compreende que aquela atividade que você está fazendo afeta, impacta, ajuda na estratégia, joga ela fora, né? Assim, ela não faz de nada. Né? Assim, então, essa é a primeira questão. Né? Eu acho que todas as atividades transacionais, como você mesmo disse, elas vão se transformar em digitais. Né? Então, aí a gente vai ficar com o core, que é exatamente cuidar em desenvolver as organizações e desenvolver as pessoas. Né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo colocou o RH no centro da questão. Eu não tenho dúvida de que de 13 de março, que é o momento que a gente começa a fazer um afastamento social objetivamente no Brasil, até o momento, não tenho dúvida de que todas as conversas de qualquer grupo de direção, nós estamos falando de pessoas. Ou estamos falando quando elas vão voltar, ou estamos falando como elas estão se sentindo, ou estamos falando se nós vamos continuar com esse time ou vamos aumentar. Enfim, nós estamos falando, se nós vamos mudar nossa estratégia porque, né, enfim, tivemos que fazer mudanças face ao movimento e que impacto que isso tem. Então, foi até uma pergunta que eu fiz uma enquete outro dia, exatamente isso, as pessoas estão dizendo, estamos discutindo e refletindo estratégia, estamos refletindo sobre cultura, então, portanto, estamos discutindo sobre pessoas. Né? Então, essa é a primeira questão, né? A segunda questão que eu gostaria de dizer é o seguinte, isso tem muito mais a ver com eu sentir e me empoderar disso do que necessariamente alguém que vai dizer, né? Não tem nenhum diretor que vai
que vai dizer para você, olha, gente, você é estratégico, né? Já disseram isso, né? Quase todas as pesquisas, o CONAB tem sempre um fórum de presidentes, todos esses fóruns eles destacam, RH é importante, é relevante, é fundamental, tem impacto na nossa estratégia. Então, isso é mais de dentro para fora, né? Aqui, assim, eu procuro ser um pouco mais contundente. Eu acho que a gente precisa começar a mudar um pouco o perfil do time de recursos humanos, né? Porque a gente passou mesmo lá atrás, e eu posso falar com muita propriedade, porque eu acompanhei muitas transições, né? Eu trabalhei em RH dentro de uma empresa, e, enfim, há 30 anos como consultor. Eu te diria, a gente passou por uma certa juniorização muito grande em recursos humanos, né? A gente já teve lá atrás gente muito pesada, porreta, eu aprendi com muita gente legal, mas eu também entendo que no meio do caminho a gente acabou trocando essas pessoas por N motivos e fizemos uma certa juniorização, né? Então, eu entendo muitas vezes que esse mimimi de somos ou não somos estratégicos é fruto desse time mais júnior, né, que muitas vezes está cuidando só daquelas atividades essenciais de recursos humanos transacionais, né? Então, essa é um pouco a minha visão sobre isso. Somos estratégicos, essa não é uma conversa, essa não é uma discussão, né? Tá Somos dado, né? estratégicos, está dado, gente, está Assuma, dado. né, esse papel. Você sabe que Assuma isso. você trouxe um ponto aqui, Ornelas, que eu acho fundamental da gente falar, né? RH é uma área apaixonante. Quase todo mundo que entra na área de recursos humanos ama a gente. Ah, eu quero trabalhar com gente, desenvolvimento organizacional, né? As pessoas têm é um negócio, eu não sei explicar o que é não, mas eu mesma, né, que jurava que a minha vida inteira ia trabalhar só com marketing, o primeiro lugar onde eu caí na faculdade de administração foi na área de recursos humanos e eu me encontrei exatamente por essa questão do gostar de gente. E aí você traz aqui duas palavras que eu adorei, né? Que é empoderar e encabeçar, no sentido de, poxa, a gente tem que se empoderar, ou seja, o poder já nos foi dado, mas é claro que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí, muitas Perfeito. vezes, perde-se muito tempo numa discussão de somos ou não somos, ao invés de agir como. E uma das coisas que eu observei nesse momento de pandemia é que, de fato, as áreas de recursos humanos, de treinamento e desenvolvimento, elas ocuparam o centro das organizações. Nunca foram tão valorizadas, afinal de contas, foi o que restou. Né? Quando as paredes caíram, só restou gente e o RH veio para o centro da discussão. Mas, claro que tem empresas e empresas. Em algumas empresas você tem RHs muito mais empoderados que atuaram construindo a estratégia e dizendo, não, vamos por aqui, esse é o caminho, vamos fazer isso. Nunca se investiu tanto em employer branding, né? Você entra no LinkedIn agora, todo mundo postando a minha canequinha que eu ganhei porque eu fui recolocado. Nunca o RH foi tanto para live, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem em pequenas empresas, médias empresas, um RH muito tirador de pedido. Que está na reunião não para pensar a estratégia e agir de forma estrategicamente, mas está na reunião com um caderninho, anotando tudo e sai fazendo de forma desesperada. E aí, quando você traz essa questão, eu adorei que na nossa conversa você trouxe isso, essa nova ordem, né? Esse olhar mais humanizado, que não é deixar, né? Assim, é olhar para as pessoas, mas entender qual que é o impacto do que as pessoas fazem, de como as pessoas fazem. Como que a gente sai de um mundo de comando e controle, onde muitos RHs estavam preocupados em como que a galera vai bater ponto agora, já que não tem mais, né? Já que não está mais no lugar físico, e como que a gente desperta realmente a questão da autonomia. Como que a gente sai de uma relação onde você consegue construir a autoridade por meio daquilo que você imprime nas organizações. Então, se você puder falar um pouco desta nova ordem, né? De que questões são essas que precisam ser consideradas para que os RHs atuem efetivamente como designers dentro das organizações, eu acho que seria um papo bacana. Eu acho que diante dessa ideia de que nós estamos diante de uma nova era, a gente precisaria, eu acho que esse estado de consciência que você mesmo destacou, a gente precisaria fazê-lo com as nossas práticas, né? Então eu sempre costumo dizer nas nossas formações, profissional de RH, sobe para a mesa todas as suas práticas, sei lá, pega a sua avaliação de performance, por exemplo, avaliação de desempenho, e comece-se a perguntar, né? Que bases ela foi construída? Muitas delas foram construídas há 20, 30 anos atrás. Será que elas respondem aos desafios de hoje? E a pergunta principal, responderá aos desafios daqui a 5, daqui a 10 anos? Você pode ter certeza que a maior parte das nossas respostas será não corresponde.
Só que a gente muitas vezes ainda insiste por manter aquela prática, porque talvez a gente não conseguiu ainda descobrir uma nova. Então eu prefiro que a gente faça disrupção. Aqui tem um conceito importante, o mindset de disrupção. Eu preciso jogar fora, preciso quebrar e construir algo novo. Não é pegar aquele processo e melhorá-lo. Né? Recentemente, deve ter umas 2 semanas, eu vi num programa de televisão falando sobre tecnologia, até de certa forma uma gerente de recursos humanos super encantada com um relógio de ponto no celular. E ela falava, putz, isso é fantástico, vai melhorar a minha vida, etc. Eu falei, legal, eu estou digitalizando um processo. Mas a pergunta que talvez a gente precisasse fazer é, para que eu preciso isso? Faz sentido nessa nova era e no futuro uma prática desse tipo? Né? Porque essa é uma prática, a única coisa que eu fiz foi digitalizar e modernizar aquele velho cartão de ponto que eu colocava lá e pá, né, assim, tipo tempos Que já modernos do estava nosso moderno, Chaplin. porque já era com o dedinho, né? Lembra Sem que na minha dúvida, época a sem gente dúvida. tinha um cartão, tinha, né? A gente foi inovando, sim, mas será que a gente não precisa pegar o processo e começar a repensá-lo? Então, por exemplo, a nossa avaliação de performance, na grande maioria das organizações, ela é unilateral, é um chefe avaliando um colaborador, muitas vezes o colaborador faz a sua própria autoavaliação. Será que a gente não pode pensar um pouquinho mais longe disso? Ela acontece uma vez por ano, será que faz sentido eu continuar avaliando só uma vez por ano? Enfim, todas as bases que fizeram nascer este modelo, elas já foram derrubadas, gente, já foram derrubadas. Nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de distanciamento, nós estamos falando de individuação, nós estamos falando de empoderamento, nós estamos falando de gente que quer ser feliz, né? Nós estamos falando de menos curto prazo e mais longo prazo, nós estamos falando de mais colaboração. Enfim, nós estamos falando de tanta coisa que já não tem mais sustentação nesses modelos. Né? Agora, eu entendo, às vezes, a angústia. Né? Nesse estudo que eu fiz do mestrado, eu fui entrevistar 15 executivos de RH, 15 heads de RH de grandes companhias. Né? E eu me recordo que algumas falas, pelo menos em 3 desses 15, era assim, Marco, eu tenho um processo X, eu tenho certeza que ele hoje não agrega valor, mas se eu tirar, o que eu coloco no lugar? Porque eu acho que fica um pouco essa sensação de eu preciso ter uma avaliação de performance. E aí eu queria te convidar, Carol, agora, nesse período, né? Dia 13 de março a gente entra no isolamento, no afastamento social, fomos todos para casa, home office ou teletrabalho, seja lá que nome a gente queira dar. Já estamos agora no dia 20 de setembro, provavelmente muitos processos que nós tínhamos lá na agenda, hein, que a gente faz todo ano, lá entre março, abril, maio, o que a gente fez? Parou. E aí eu fico me perguntando, será que fez alguma diferença aquela avaliação que você tinha, aquela pesquisa que você tinha, aquele processo que você tinha? Você provavelmente vai perceber, não teve nenhuma diferença, você precisou trabalhar outras questões que foram mais importantes. Então eu fico me perguntando, será que a gente não precisaria ter processos para trabalhar aquilo que é mais emergente, aquilo que eu estou vivendo agora, e parar de fazer um processo simplesmente porque a gente faz todo ano? Todo ano a gente faz avaliação de desempenho, todo ano a gente faz avaliação de clima. Né? Será que faz sentido isso? Então é nessa questão que eu queria trazer o nosso olhar, né? E aí sim, eu acho que é um olhar estratégico, um olhar de negócio, né? Um olhar de vida, né? Tentando segurar os insights, tá? E eu vou aproveitar que a gente está no meio da live para fazer o momento Milton Neves. Você sabe, o momento Milton Neves é aquele momento que a gente faz a propaganda, né? Mas esse esquenta que a gente está fazendo é para começar a levantar algumas bolas do que a gente vai discutir lá no segundo Fórum Global Learning, né? Que tem como tema esse reset, né? Reset, dê um boot, como a gente falava antigamente. Lembra dar um boot que você desligava o computador lá? A estratégia. Porque tem um pouco disso, né? Eu acho que eu estava nessa discussão agora há pouco com o pessoal do comitê da BRH Brasil, falando sobre isso. Durante muito tempo, a gente fez, eu vou usar uma palavra, gente, que nem todo mundo vai compreender, mas eu prometo que eu traduzo ela, né? Que é armengue. O que é armengue, Ornelas? Na Bahia, a gente usa armengue para falar de gambiarra. Gambiarra, né? É aquela coisa tipo, olha, não tá legal, mas eu não vou derrubar essa parede. Deixa eu colar alguma coisa aqui, deixa eu passar uma fita crepe para ela segurar mais tempo. Então, durante muito tempo, foi se fazendo isso.
E uma das coisas que eu tenho discutido também muito com os profissionais de recursos humanos é quem cuida do RH e qual que é o autocuidado que o RH tem para com ele. Porque você faz um Perfeito. fórum, você faz um evento, não tem o tempo. Para mandar todo mundo para o treinamento, eles reclamam quando o pessoal não vai, quando não participa. Mas o quanto o RH se dedica, né, a parar para pensar efetivamente com a mente em branco? Sabe aquele momento meditação onde eu vou tirar o que ficou para trás, e se eu fosse começar com uma folha em branco? E uma das coisas que a gente quer fazer lá no fórum é exatamente promover esse tipo de discussão. Vocês têm a oportunidade de ter várias folhas em branco. O que a gente precisa agora é de coragem. Inclusive, para quem estiver aqui nessa live, para encorajar, a gente vai ter um presente no final da live, que eu vou dar para quem estiver assistindo a live. Então, você que entrou aqui, né, no momento blogueirinha também, fique até o final, porque vai ter presente, tá? Ó, 81, se chegar em 100... eu vou dar um presente muito bacana para todo mundo que estiver aqui na live, então manda o avião. Legal. E aí, Ornelas, fazendo esse paralelo aqui, Mainha falava isso para mim, né? Que a gente aprende ou no amor ou na dor. Então, o que eu percebo, a minha leitura, muita coisa foi na dor. Do tipo, não é uma questão da gente desejou, não deu tempo, não dá, não é prioridade. E aí vem uma competência, que é uma das competências mais discutidas no momento de hoje, que é coragem. Por quê? Porque em algum momento, principalmente quando a gente está passando por uma crise, muita gente sendo demitida, as pessoas ficam com medo. Mas peraí, Ornella, você está dizendo para mim que neste momento, em que estão se fazendo cortes dentro da empresa, eu vou fazer disrupção, aí vai que eu invento um negócio desses e o negócio não funciona. Como assim eu vou ter cabeça de startup, né, no movimento que me impede, muitas vezes, de dar um passo fora da linha, porque as pessoas estão esperando por aquilo? Para você, o quanto a coragem ela é importante para o profissional de recursos humanos e o quanto a gente precisa desenvolver isso enquanto área, enquanto parte da estratégia da organização? Num mundo em que a gente não sabe o que vem pela frente, é um mundo que eu desconheço, né? Porque diferente do mundo conhecido, do especialista, nós estamos num mundo mais complexo, é um mundo desconhecido. Eu vou te dizer, coragem é fundamental, né? A gente está falando de tentativa e erro. Eu não estou falando de análise e reflexão e somente decido desenhar a partir de experiência. Ao contrário, nós estamos falando de tentativa e erro. Nós estamos trabalhando aí com muitos especialistas em cima de solução de vacinas e de protocolos e de medicamentos e estamos construindo isso à medida que a gente vai fazendo, né? A gente até dizia, né? A gente está trocando o pneu e dirigindo ao mesmo tempo. A gente está abastecendo e voando ao mesmo tempo. É isso mesmo. Não tem nenhum problema. Eu gosto muito de uma ideia de que no passado a gente podia negar a mudança, podíamos até nos adaptarmos à mudança e planejarmos a mudança. Hoje a palavra-chave para a mudança é viva a mudança. Não dá para eu planejar, eu não sei como que vai ser daqui a 2 meses, o final do ano, ou mesmo o ano que vem. Eu preciso viver essa mudança à medida que ela vai aparecendo. Então eu diria que coragem é fundamental nisso, né? Não tem jeito, eu não vou conseguir avançar se eu não tiver coragem. Aí, assim, o que eu acho que algumas coisas a gente traz de aprendizado para ajudar essa coragem? Primeiro, a gente precisa fazer junto. Boa. A gente vai mais longe junto. Eu posso ir mais rápido sozinho, mas a gente vai mais longe junto. E junto mesmo, junto é coletivo. Coletivo não é uma palavra de autor, de guru, de consultor. Coletivo é a necessidade de trabalharmos junto, tem a ver com a humanidade. Você está junto comigo. E não importa se você está nessa área, nessa empresa, nesse país ou nessa geografia, nós estamos juntos. Toca todo mundo de todo jeito, o racismo está tocando todo mundo de todo jeito. É conexão, né? É conexão. Rede é isso, né? A rede possibilita isso, e a internet, né? A tecnologia nos deu essa possibilidade de eu me conectar, né? Eu me conecto hoje com pessoas que devem ter mais de 10, 15 anos que eu não vejo, mas eu tenho uma sensação de que somos grandes amigos, né? Que se a gente se encontrar, e aí, tudo bem, como foi o jantar ontem? Porque eu acompanho de alguma forma a vida dessas pessoas de outra forma, mas acompanho, né? Então a gente precisa fazer coletivamente, fazer junto,
Porque, de alguma forma, se eu sei qual é a tua perspectiva a respeito de alguma coisa, e se eu amplio esse jogo de conversa e vou ouvindo mais e mais perspectivas, a gente vai tendo um pouco mais de possibilidade para saber se a gente está acertando ou temos mais chances de acertar. Não temos garantia de que a gente vai acertar, mas a gente pode ter um pouco mais de, vamos dizer, estamos juntos também nessa caminhada, né? Sem Eu acho que dúvida. é isso. A coragem, o coletivo, a colaboração e estar junto com outras pessoas. Coragem, os seis da vida, né? Eu tenho um livro chamado Os Seis da Vida, então eu também tinha que aproveitar aqui e falar dele. Mas olha só, essa frase é uma frase que a gente costuma usar bastante, né? Sozinho eu vou mais rápido, só que junto eu vou mais longe. Bom, é E longe. junto dá trabalho. E junto dá trabalho. Com Gente, fala, ah, eu amo certeza. gente. Com Gente não certeza. é fácil. A gente está falando que é complexidade maior do que a mente humana. Isso. Então, quando a Isso. gente para fazer uma analogia com o que a gente está vivendo hoje, com uma série de conexões neurais, né? Nunca se falou tanto em neurociência, nunca se falou tanto em tentar entender. Então, assim, acho que a gente passa mais tempo tentando entender do que tentando aproveitar aquilo que não precisa ser entendido, né? E acho que esse, sem dúvida, também é um grande desafio. E aí você traz essa questão da mudança, eu queria pegar esse gancho, porque teve uma época, não vou falar números, porque fica parecendo que a gente é muito antigo, né? Eu não gosto de ficar falando de 30 anos, 20 anos, não, tá? Mas assim, era moda no RH, processos de gestão de mudança. Nossa Senhora, toda semana eu fazia um team building, porque estamos no momento, né? Vamos gerir a mudança. Pergunta, dá para fazer gestão de mudança no meio do que a gente está vivendo hoje? Hoje tem que entender que não vai existir não mudança. Primeiro não vai não existir não mudança, né? A gente mudar é o modo de ser das coisas, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Lindo e maravilhosa esse poema, né, Lulu e o Nelson Motta. Enfim, então mudar é o modo de ser das coisas. Dá para a gente planejar a mudança? Sim, eu acho que a gente... enfim, tem, por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um trabalho numa organização em que eu estou convidando eles a refletir sobre a estratégia. Então eu preciso mesmo trazer elementos do futuro, de alguma forma me conectar, me antenar para olhar o futuro, depois discutir a minha cultura, o meu processo, a minha estrutura, a minha arquitetura, dão conta de atender essas mudanças que vêm pela frente. E aí, assim, inevitavelmente vão sair algumas lições de casa, né? Que eu posso organizar e posso estruturar isso. Então eu posso fazer, sem dúvida, uma organização dessa mudança. A única coisa que a gente talvez tenha que tomar um pouco de cuidado é que no meio dessa reflexão e dessa discussão, fatos novos podem aparecer, né? Ela não é mais linear, né? Não quer dizer que eu comecei em agosto e em setembro eu tenho isso tudo pronto, um documento fechado e eu posso entregar. Não, né? Eu diria que a empresa que fez o planejamento estratégico em janeiro desse ano, janeiro de 2020, e se fez até um pouquinho antes do carnaval também, provavelmente em março jogou no lixo, né? Porque aqueles números, aquelas perspectivas, aquele desenho que ela tinha feito de 2020 foi por terra 15, 20 dias depois, 2 meses depois. Exatamente. Então eu precisaria ter, primeiro, a flexibilidade de perceber que agora virou para cá e eu preciso me recompor, me reestruturar e ir fazendo mudanças dentro de uma mudança. Primeira coisa, porque eu tenho uma certa volatilidade. E a outra aí lidando com os inesperados, com os improváveis, né? Que essa também é uma outra crítica importante a ser pensado. Né? Os grupos que trabalharam o planejamento estratégico em janeiro não consideraram futuros improváveis. A gente sempre quer trazer o futuro provável. E se um diretor falar, mas e se acontecer tal coisa? E se aquele assunto é improvável, provavelmente a mesa inteira dá uma vaia para ele. Ah, mas isso é improvável, isso não vai acontecer. Eu vou te dizer, no mundo que a gente está vivendo daqui para frente, eu precisaria ter sim alguma possibilidade de identificar alguns cenários improváveis. Improváveis. Sem dúvida, a gente está lidando com um momento. Tem uma frase bem antiga do Eisenhower que diz o seguinte, né? Planos não são nada, mas planejamento é tudo. Sim. Então, assim,
esse planejamento, como a gente brincou durante muito tempo, né? Você planejava ontem o que você vai executar hoje, o que você vai executar amanhã, você vai planejar hoje, porque você vai lidando e aprendendo todos os dias. E por falar em aprendizado, né? Eu sou muito fã, não sei o que você acha dele, mas eu adoro o Harari, né? O Yuval Noah Harari. Homo Deus, Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI. Eu leio aquele cara, ao mesmo tempo que eu entro em pânico, eu fico me deliciando, né? E uma das coisas que ele fala é da necessidade do ser humano ser cada vez mais humano. E ele traz como Isso. destaque, né, a competência do aprender a reaprender. Então, o que que o RH precisa reaprender e o que que o RH precisa aprender? Né? Você como um cara que discute a desordem, você como uma pessoa que tem esse olhar de designer, né? O que que você acredita que são competências necessárias para um profissional de RH, seja ele novato, seja ele sênior, mas o que que o RH precisa aprender e o que que o RH precisa reaprender? Olha, eu acho que tem 4 palavrinhas que eu com alguns amigos, a gente tem usado bastante nas nossas apresentações. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender, e eu vou usar o termo mais acadêmico, a gente precisa ser darwinista. A gente precisa ser capaz de nos adaptarmos com mais velocidade, com mais rapidez. Né? A gente precisa ter mais plasticidade, sabe? Não é só resiliência não, tá, gente? É plasticidade. A gente precisa ser mais plástico, não tem problema eu mudar de opinião, não tem problema abandonar o processo, não tem problema dizer eu fiz isso, tá errado, vou fazer agora isso, não tem problema. A gente não está construindo nada perpétuo, eu não estou construindo nada para o futuro, eu estou construindo alguma coisa para agora. E agora que isso dá certo, amanhã pode não dar e ok, não tem nenhum problema. Então a primeira coisa tem a ver com essa ideia do darwinismo, da adaptação mais rápida, mais frequente. A segunda coisa, eu acho que a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa ser futurista. A gente precisa ser futurista. E aí tem os livros dos futuristas que a gente pode acompanhar, tem os sites dos futuristas que a gente pode acompanhar, tem os filmes de ficção que a gente pode assistir, né? A gente está vendo coisas hoje que estavam sendo faladas há 40, 50, 60 anos, né? Se a gente for Esse ver mundo aquele... Black Mirror que a gente vive, né? Isso, perfeito, perfeito. A gente está falando coisas aqui que a gente viu no desenho dos Jetsons lá atrás, né? Enfim... a gente precisa, esse meu amigo, o Carlos Piazza, que você conhece, ele diz, a gente precisa fazer a ficção, a gente precisa criar a ficção, porque a ficção é o futuro. Então, eu acho que não só a gente precisa olhar para esse futuro, e não é um olhar para o futuro com medo, não, é olhar para o futuro, enfim, com sabor, né, com vontade. Eu abro o livro novo com uma frase que foi escrita em 1986, se não me falha a memória, do Tom Stoppard. Ele diz assim, o futuro é desordem. O futuro é desordem. Em 80, então é isso. Já falava isso, né? Em 80, né? Enfim. Então essa é a segunda palavra, a segunda competência. Eu acho que a terceira a gente precisa transitar por novas ciências. A gente em RH está muito ali na psicologia, na administração, na sociologia, na pedagogia. A gente precisa transitar por outras ciências. Ser multidisciplinar, como a gente prega, né? Mas é um multidisciplinar com profundidade, né? Eu preciso trazer novas ciências para dentro do que a gente está chamando hoje de recursos humanos. E aí a gente precisa começar a aprender a fazer mais nexos, né? Até tem o nome de uma consultoria que é nexialista, mas é isso, nós precisamos usar mais do nexialismo. O que é o nexo? É eu começar a conectar, né? Porque se eu estou falando de um tecido, de uma teia, essa teia tem muitos pontos e eu posso brincar e fazer novas conexões, também sem nenhum compromisso, com muito desapego. Eu conectei desse jeito, amanhã eu posso conectar de um outro jeito. Aqui fazer sentido, lá pode não fazer sentido, né? Ok. E a quarta? Você falou que eram 4. Eu estou aqui anotando. A darwinista. Então, darwinista, futurista
Eu coloquei aqui multidisciplinar e nexialista. A palavra certa seria polímata, tá? E nexialista. Polímata é o cara que transita por várias ciências. Ok, anotei, já aprendi essa, não conhecia. Porque é exatamente isso, o Vitor, meu neto, ele não vai fazer uma faculdade de engenharia nesse sentido clássico, né? Ele vai estudar algumas coisas que talvez esteja hoje na engenharia, provavelmente ele vai estudar algumas coisas que está na biologia, provavelmente ele vai estudar alguma coisa que está na gastronomia, talvez ele estude alguma coisa que está na música. A jornada de aprendizagem dele será mais ampla, né? Por sinal, vocês têm um papo muito legal com o Conrado, que vem na sequência falando disso, né? Meu crush, que vem Conrado. falando disso. Né? Você sabe que eu terminei de ler um livro agora que eu super recomendo para todo mundo, que chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Né? E nesse livro eu travei, o Simon Sinek, ele fala muito sobre essa questão que você trouxe do darwinismo, né? Que é essa flexibilidade existencial. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é mudar de opinião não é enfraquecer. Mudar de opinião não é amadurecer. É amadurecer. Isso, não né? enfraquece. Essa maturidade. Quando a gente fala em futurismo, eu acho que é muito importante a gente ter aquele olhar que não é só otimista, mas possibilista. Porque o possibilista, ele olha a realidade, ele cria o futuro com base naquilo que ele entende que é a sua capacidade. E quando você traz essa questão de nexo e polímata, a gente está falando de um futuro que já chegou e que não vai se resolver uma equação de uma única forma. Então você tem que, de fato, se apropriar de diversas ciências para tentar ampliar sua compreensão daquele mundo. Então, acho que isso é fantástico. Verdade. E hoje a gente não encontra isso em recursos humanos, né? A gente precisaria fazer esse RH ser mais polímata, né? Ter mais competências em várias disciplinas, em várias áreas. Né? Você sabe que eu estava estudando um psicólogo que é pouco conhecido, que é o Adler, né? Depois eu li o Viktor Frankl, né, que fala da logoterapia, e tem psicólogos que não conhecem nenhum dos dois. Então, se dentro da ciência que a gente estuda, chegamos em 100, hein? Se dentro da ciência que a gente estuda, a gente não consegue ter esse nível de profundidade e compreensão das diversas correntes que fazem a gente formar uma opinião, imagina quando a gente amplia o nosso olhar e começa a entender, né? Puxa, deixa eu entender o que a biologia fala disso, deixa eu entender o que a história fala disso, e aí você se torna, de fato, um profissional mais completo, mas isso dá trabalho. Como a gente está chegando aqui no final da nossa live, e você falou de futuro, eu vou ter que fazer essa, tá? A gente não combinou, mas essa aqui é o seguinte. Todo profissional de RH, na entrevista, adora fazer uma pergunta que os candidatos morrem de medo, mas todo mundo se prepara para ela. Que é assim, Ornelas, como você se enxerga daqui a 5 anos? Né? Onde você vai estar? Com quem você está? Como é que você se vê profissionalmente? Não quero que você responda essa pergunta, porque ela é muito básica para a nossa live, que está de altíssimo nível aqui. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, Ornelas. Vamos imaginar que a gente está no futuro. Bora pensar no futuro próximo, 5 anos. Na sua opinião, né, nas suas reflexões, o que o RH do futuro daria de conselho para o RH de hoje? Essa foi boa, hein? Uau. Essa foi boa. O que o RH do futuro daria de conselho para o RH de hoje? Eu acho que o grande conselho o último capítulo do meu livro, não o epílogo, tá? Porque eu acabei escrevendo um epílogo, mas o último capítulo do livro, eu faço uma brincadeira com 3 frases. O RH sem futuro é esse transacional. Se você está hoje dentro de um RH transacional, esse RH não tem futuro. Tem futuro. Isso. A segunda frase é o RH do futuro. E a terceira frase é o futuro sem RH. Eu acho que daqui a 5 anos, talvez um pouquinho por aí, 5, vamos exagerar um pouquinho para dar mais garantia, daqui a 10 anos nós não teremos RH. Essa é a minha visão, ok? Eu acho que se ele pudesse dar um recado se futurize-se hoje, e se futurizar hoje ampliar a visão no sentido mais lateral mesmo, de trazer de novo todos esses conhecimentos novos para dentro da organização. Cuide de si, né? Inclusive a primeira dica que eu dou para o RH do futuro é cuidar de si, né? Porque
A gente não cuidou da gente. A gente não cuidou da gente. E aqui, quando eu me refiro a cuidar, não é cuidar no sentido só do generoso e do amável e do carinhoso. É cuidar do ponto de vista de competência, é cuidar do ponto de vista de se preparar, ter musculatura, né? Por exemplo, mando um executivo fazer um MBA, enfim, em Stanford, na Califórnia, eu mando para o Vale do Silício, o RH, enfim, vai fazer um curso aqui caseiro, não que eu Quando não... faz, né? Quando Quando faz. faz. Não que a gente não tenha coisas boas aqui também, tá, gente? Mas eu só quero destacar um pouco essa diferença que a gente acaba colocando. Se somos estratégicos, se de alguma forma afetamos o resultado, a gente também tem valor e a gente precisa cuidar da gente. Cuidar aqui é no sentido de eu preciso ter mais musculatura, eu preciso ter mais repertório para discutir com as nossas lideranças. Bom, enfim, eu preciso abundar mais das metodologias que estão aí disponíveis, metodologias mais ágeis, metodologias mais criativas, mais inovadoras. Agora a gente vê falar de CX, de EX e de Agile. Recente isso, né? E a gente já está falando desse movimento há mais tempo, né? Então, o RH precisa, neste momento, se futurizar, né? E começar a digitalizar todos esses processos que hoje ainda estão nas nossas mãos, né? Eu acho que quando a gente conseguir ter um RH do futuro hoje, em 2020, 2021, a gente vai conseguir estar preparado para a gente se adaptar a este mundo que eu imagino que seja um mundo sem RH. O que eu me refiro a um mundo sem RH não é um mundo sem uma função de desenvolvimento organizacional, não é um mundo sem uma função de designer organizacional. Só que eu não acho mais lá no futuro que essa função designer organizacional, essa função de DO, ela já será só da propriedade, dessa área dita recursos humanos. Acho que ela vai estar tão presente dentro da organização, espalhada por todos os cantos da organização. Né? No Isso foi fundo, um pouco, eu imagino. quando a gente olha para várias organizações, a gente já não vê mais o termo RH. Né? Sem Então, dúvida. assim, employee experience, learning, e tantos outros nomes. Eu acho que não é que vai deixar de existir um profissional dentro da organização responsável por cuidar da jornada do colaborador ou por ajudar nesse processo de evolução. Mas eu acho que, como todas as outras áreas, e como tudo neste mundo, a gente vai precisar evoluir. Como você falou, é a coisa Perfeito. darwinista, aquele que consegue se Perfeito. adaptar muito rapidamente. Lembrando que não é a gente se adaptou e está pronto, é a gente vai ter que se adaptar todos os dias. Tem um monte de pergunta aqui, eu fui tentando colocar elas na pauta, né? Enquanto a gente conversava, para não botar na sua cara de novo a pergunta. E tem algumas que perguntam aqui, do tipo, o que será esse RH em 10 anos? Será que ele não pode existir ou a gente vai se transformar? A gente já falou um pouquinho. Como falar ou fazer mudança se a gente não consegue prever o que acontecerá daqui a 2 meses? Ou seja, a mudança ela é uma constante. Como alinhar felicidade, propósito e bem-estar dentro das organizações, na perspectiva disruptiva? A gente acabou falando desses assuntos aqui, né, de uma forma meio transversal, mas é importante a gente lembrar de tudo isso, né? Eu sou muito fã do Cortella, eu gosto muito das reflexões que ele traz, e aquele livro, né, Não Nascemos Pronto, ele tem uma frase que é brilhante. Gente não nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. Então, o que nós precisamos é nos tornar melhores versões de nós mesmos todos os dias. É uma jornada, o caminho a cada dia, né? Exatamente. Ela não tem um ponto de chegada. Não tem, Ela não não tem. tem. Não Ela é dá uma para voltar jornada. atrás e fazer um novo Não. começo, mas dá para fazer agora e buscar um novo fim. Antes de eu encerrar aqui, passar para você, porque a gente tem mais 2 minutos, queria dizer para todo mundo que participou da live que daqui a alguns segundos vai estar lá no feed da BRH, do nosso Instagram aqui, a BRH Brasil, um cupom de desconto para vocês se inscreverem no segundo Fórum Global Learning, que acontece no dia 1º de outubro. Então vai ter Domênico de Masi, vai ter César Souza. Eu estava aqui olhando a programação e tentando pensar assim, Uma programação bem boa. como é que a gente perde um evento como esse, né? Que eu diga assim, o RH, mas eu não tenho tempo. Gente, essa sincronicidade, não só do evento, mas das mentes pensantes naquele momento, discutindo no chat, trazendo provocações e pensando em perguntas que a gente precisa se fazer, isso é fundamental. Então, eu queria muitíssimo agradecer a você, Ornelas, por ter topado esse convite, por estar aqui com a gente nessa live. Queria que você deixasse aqui, em 45 segundos, a sua mensagem final aí. Que dica você dá, que conselho você dá, que mensagem você gostaria de reforçar aqui no final da nossa live?
Vamos junto nessa caminhada, nessa jornada. Eu acho que a gente precisa fazer isso juntos, né? Eu faço um esforço, mas eu quero que todo mundo faça um esforço. Ou então venha junto fazer um esforço junto comigo, né? Eu acho que nós estamos diante de um... Até nessa frase do autor, ele diz que um momento como esse, né? Uma porta como essa só se abriu apenas 5 ou 6 vezes desde que nós nos tornamos Homo erectus. Então pensem nisso, gente. Talvez a gente esteja num momento único, absolutamente único. E eu adoro poder estar vivendo este momento, porque é um momento em que a gente vai fazer uma grande mudança nesse planeta, nessa humanidade. Então é isso, vamos junto construir, não fica parado pensando, coragem, arregaça a manga e vamos junto construir. E vocês me encontram lá no LinkedIn, na rede, de algum jeito, se alguém quiser trocar, continuar as perguntas ou continuar batendo papo, a gente tem alguns fóruns, alguns canais, algumas formações, justamente para discutir esses temas. Sensacional. Então, gente, sigam Ornelas, tá? Marca Ornelas, vocês bota no Google, que você acha esse homem em tudo quanto é lugar. Tem site, tem LinkedIn, tem Instagram, só não tem Tinder, pelo que eu saiba, viu? Mas Não. o resto ele tá nas redes sociais, não é isso, Ornelas? Ó, com certeza. muito obrigada, um beijo no coração. Obrigado, Carol. Um beijo Gente, grande. até quarta. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau.